وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você à edição 71 do podcast, o podcast do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Salaf e a gente está nesse período gostoso. Nesse período de competição continental. A gente está desde abril esperando esse momento, 2 meses de preparação nas redes sociais, e agora chegou o momento de falar sobre isso aqui no nossos podcasts, aqui no podcast. Não que a gente já tenha falado antes, mas chegou o momento agora oficialmente de falar de competições continentais aqui no Ponte Verde, e começando pela Eurocopa mais querida. Então a gente vai falar sobre isso aqui na nossa 71ª edição do podcast. Eu convido a você está nos ouvindo, a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ponteverde_. Tem muito conteúdo legal sobre a data FIFA de junho, a gente ainda não terminou, a gente está gravando isso no dia 11 de junho. Também a seguir a gente no TikTok, também tem vídeo todo dia lá. Também se inscreva aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast. Nos ajude a chegar a mais e mais pessoas. Compartilhe esse podcast também, deixe seu like, seu comentário. Enfim, se puder nos ajudar financeiramente, apoia.se/ponteverde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar e a viabilizar melhor o nosso projeto, tá certo? Hoje, para falar de Eurocopa, eu trouxe aqui o nosso correspondente, João, diretamente do Cabral, aqui em Curitiba, João Rai, né, o nosso correspondente de Europa, falou de Europa, o homem aparece. João Rai, você está na angústia, porque as eliminatórias europeias vão ser as últimas a começar, né, só começa no ano que vem, e a gente fica aqui, né, falamos sobre Euro, falamos sobre Liga das Nações, mas chegou o momento, meu caro, chegou o momento, né, após uma venda por 2 sacos de paçoca, a gente vai ter o Minuto da Euro aqui no Ponte Verde. Também um sentimento diferente, né? Você que estava na última Euro no velho continente, agora está aqui com os meros mortais brasileiros. Rai, qual que é a sua expectativa aí para essa Eurocopa 2024 na Alemanha? Seja bem-vindo a mais um podcast. Fala, Gabriel Salaf, muito obrigado pelo convite para estar aqui novamente, né? Já apareci para o público, espero, né, que você que não tenha gostado de me ver em vídeos, ouça o podcast só em áudio, né? Mas é realmente um sentimento diferente de estar acompanhando essa Euro aqui e de, né, não conseguir também ter, né, tanto, porque, né, naqueles tempos mais simples, né, em 2021, dava para acompanhar melhor momento, comentário, o que fosse, né? Agora a gente tem que se virar um pouquinho mais para acompanhar as coisas aqui, mas iremos aí nos dedicar para falar muita coisa de Eurocopa que vai ser legal e vai ser, né, uma competição, mesmo tendo aí alguns favoritos, mas ainda assim vai ser muito equilibrado. Exato, estamos na expectativa por essa competição. E, João, só uma pergunta, quantos vídeos do Rafael Oliveira você já viu até agora das análises das seleções? Olha, eu vou falar que eu não assisti nenhum. Olha, é incrível, é revelador, né? Mas é que eu sou muito fã. Não, lógico, eu sou fã do Rafael Oliveira também, um cara, um monstro, assim, um monstro sagrado, como diria Craque Neto, né? Um cara assim que eu sou muito fã, eu falo que ele é o PVC da nova geração, mas eu, para acompanhar essas coisas, eu gosto de pegar guias em texto, assim, então eu reuni textos para poder pegar melhor os detalhes. Nos vídeos eu não me prendem tanto assim, eu sou um pouco mais analógico nesse sentido, assim, então com todo respeito ao Rafael Oliveira, eu acabei não assistindo nenhum vídeo dele. Então, se você quer presentear João Rai, saiba que ele aceita os livros, né? Então, o João Rai é um homem da literatura, e hoje o João Rai falou de craque, a gente tem craque aqui, né? Para quem é do saudoso Beijando a Viúva, a gente tem a dupla dinâmica de lá. Eu tô aqui com o craque Arthur. O craque Arthur é o cara marrento, por isso ele leva o nome de craque, só aparece aqui para falar de competição. Se for de outra coisa, não, ele falou aqui das eliminatórias, chegou a época da Euro, aí ele aparece, depois ele não vai mais aparecer. Brincadeira, gente. Mas, Arthur, uma honra, uma satisfação estar aqui com você mais uma vez para falar de Eurocopa. Queria sua expectativa inicial para essa competição, e claro, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Opa, valeu galera, valeu Salaf pelo convite.
Eu apareci aqui da última vez quando a gente comentou as eliminatórias da Euro, né? Onde eu fui o bravo que lutou por Silvinho aqui, tá? E aí, quando acabaram as eliminatórias e tudo mais, até teve um programa, mas por motivos técnicos eu não pude participar aí. Mas estou feliz de estar aqui de volta. Agora que afunilam um pouquinho mais as seleções, eu acho que fica mais interessante da gente acompanhar, assim. Principalmente porque vai ter transmissão na Globo, né? Então fica mais fácil de todo mundo acompanhar aí os jogos, né? Eu não sei se eles vão transmitir os dois jogos do dia ou apenas um, né? Mas de qualquer maneira vai ter aí bem acessível para o pessoal assistir e acompanhar junto com o Conte Verde aqui essa competição. Exato, vai ter também na Cazé TV, no YouTube, vai ter no Sport TV, vai ter em vários lugares, até na Globo, o Arthur falou, então vai dar para acompanhar de várias formas, além, claro, com o Conte Verde. A gente vai falar mais no final, nossos planos de cobertura, e a gente vai aqui tocar o nosso podcast naquele formato que você que já acompanha o Conte Verde já sabe, né? O podcast, a gente pega um grupo, vai falar sobre ele, depois vai para outro grupo, e assim a gente vai. Então vamos começar, meninos. Começando pelo grupo A, que tem Alemanha e Escócia, que fazem um jogo de abertura na próxima sexta, às 4 horas da tarde, sexta, dia 14, e Hungria e Suíça, que jogam dia 15, às 10 horas da manhã, no sabadão. João, esse grupo aí, a Alemanha é uma clara favorita, joga em casa, mas é incrível, quando a Alemanha a gente acha que tá bom, tá numa renovação, né? Tem uma grande força ali do time, né? O Bayer Leverkusen que trouxe várias peças, o Stuttgart também tem várias peças na seleção. Aí do nada me aparece uma grande crise por conta do gol da Alemanha, porque o goleiro, o Ter Stegen, não aceita mais ser reserva, acho que já deu tempo do Neuer, o Neuer é o Neuer, aí o Neuer vai lá e falha no amistoso, e aí a primeira coisa que a câmera faz é igual o BBB, já corta para a cara do Ter Stegen, já tá com aquela cara de tacho, né? Você acha que isso pode interferir uma coisa na Alemanha? O que você espera das outras seleções do grupo, né? A Escócia não tá num ano de 2024 muito legal, né? Não vem de resultados bons, amistosos. A Hungria, que é uma seleção que foi muito bem nas eliminatórias e também vem aparecendo com constância na Euro. E a Suíça, né, que foi a grande zebra da última edição, né? A Suíça que eliminou a França. O que você espera aí desse grupo, que tem a Alemanha como carro-chefe, mas essas outras seleções? E se essa crise germânica, do gol germânico, pode atrapalhar de alguma forma o nosso ataque? Eu acho que pode atrapalhar, sim, porque o Neuer é uma entidade, né, do futebol, não só da Alemanha, né, do futebol, um cara que... né, eu não gosto muito da palavra, mas ao mesmo tempo se encaixa para ele, né, que ele revolucionou a posição, mas porque, né, é um cara que mostrou atributos, não vou dizer que atributos novos, né, mas que ele aplicou de uma maneira incrível, né, e já tá ficando velho e tal, né, teve lesão meio recente que deixou ele um tempo razoável fora. Acho que isso também pode ter dado essa esperança do Ter Stegen de ser o titular, né, dele ter ficado esse tempo fora, mas no papel, né, eu estava antes dando uma estudada, e no papel a Alemanha tem um time interessante, né, muito, muito bom ali, principalmente do meio para frente tem, né, jogadores de muito destaque, né, não preciso nem falar do Toni Kroos, o que esse homem já, né, praticou do esporte de futebol. Mas, ao mesmo tempo, tem essas coisas, esses desequilíbrios. A Alemanha tem campanhas recentes ruins, né? Depois de 2014 não fez nada de bom em competições continentais e nas Copas, né? Foi bem fraca a Alemanha de desempenho, então tenta essa virada de jogo, né? Essa virada de desempenho para que eles possam chegar, né, ao título da Euro jogando em casa. O que eu acho difícil, mas, né, como eu falei, no papel tem um time legal. E aí a Hungria tem algum destaque, assim, tem uma seleção que mostrou um futebol legal ali nas eliminatórias, apesar de eu acreditar que, né, as eliminatórias europeias para a Eurocopa ali também não tem aquele nível, né, muito elevado, assim. O pessoal às vezes supervaloriza o futebol de seleções europeu ali, que, né, nas eliminatórias, achando que é muito difícil, mas eu acho que não é tão assim. Mas, né, podem dar aquela surpresa. Tem o Szoboszlai como destaque, mas o Szoboszlai também, né, é um cara que é um meio termo ali, né, do Liverpool. E aí a Suíça é aquele time que não tem, né, um super destaque, né, já teve uma geração aí que já se aposentou, um pessoal que sobrou ali, né, da geração anterior, né, o Shaqiri, né, que já não joga,
o pessoal que está nessa transição, não é uma seleção que está, né, naquele desempenho, não está com grandes atletas ali. E para fechar, né, a Escócia, que chegou e tal, também não tem muita tradição, tem o Robertson ali como o grande destaque, mas é um jogador de uma posição que não é tão definidora assim, né, não é um atacante, né, não é um meia atacante, então o time precisa trabalhar de outros meios para conseguir ter algum resultado, né? Mas eu acho que a Alemanha, no final das contas, é a favorita, tem a obrigação de passar em primeiro nesse grupo, e o restante que briga aí pela segunda posição, né? Acho que no panorama, no papel, seria isso, né? O que eu espero de verdade do coração é que tenha muita briga, muita disputa, e que os outros, os menores ali, tentem surpreender, né? Pois é, eu só vou defender o Szoboszlai, que ele é um jogador muito diferente na seleção do que é no Liverpool, né? Que joga em outras posições. Tem análises do Elcio no nossas redes sociais sobre o Szoboszlai, e ele é um cara muito versátil, né? Um cara que o jogo da Hungria passa por ele. Então ele tem mais decisão, ele aparece muito mais pro jogo na seleção da Hungria do que no Liverpool, e talvez seja o diferencial, que o pessoal não esteja esperando isso, é comum. Às vezes aquele jogador que você vê meio médio no futebol de clubes é um cara que no futebol de seleções dá de bola. Eu vou passar aqui só os resultados do Arthur falar, dos amistosos. A Alemanha fez 2 amistosos, empatou com a Hungria 100 gols, e nesse jogo que eu falei que o Neuer falhou, ganhou de virada da Grécia por 2-1. Já a Hungria perdeu para a Irlanda por 2-1 e venceu o Israel por 3-0. A Escócia ganhou de Gibraltar por 2-0, só por 2-0, que aqui ressalva, e empatou com a Finlândia, né? Ganhava por 2-0 e permitiu empate em 2-2. E a Suíça fez 4-0 na Estônia e empatou com a Áustria, em 1-1. Arthur, o João estava falando ali Fala, João. Não, desculpa, só rapidinho antes do Arthur falar. Talvez seja um pouco o que o Alaba fazia, né, na Áustria, né, essa coisa de mudar de posição, de exercer uma função mais criadora, né? Exatamente, e devido a essas proporções, tá, gente? Não vamos comparar a Alaba com os outros lá, mas essa questão de poder jogar é diferente, mas a Alaba é 1000 vezes melhor que os lá, e tenho que admitir, né, por mais que eu doe meu coração aflado, húngaro. Arthur, queria que você falasse sobre esses times que você espera desse grupo, dessa treta na Alemanha, no gol da Alemanha, e também essas outras 3 seleções aí que complementam esse grupo, que vão brigar aí por 2 vagas. Você vê que uma delas pode pintar como uma das possíveis melhores terceiras. O que você espera aí desse grupo A da Europa? Então, é aquilo, né? Quando a gente olha esse grupo, assim, eu acho que existe um grande favorito, assim, né? Eu acho que, diferente de outros grupos onde tem vários postulantes ali, eu acho que a Alemanha, ela desponta. Mesmo estando em crise, eu acredito que é meio que obrigação, né, a Alemanha se classificar em primeiro, principalmente por causa da história, né, da narrativa do Toni Kroos se aposentar e tudo mais. Então, acredito que pode ser que os egos eles sejam um pouco diminuídos para que joguem um pouco mais para esse cara aí que é um dos grandes meias da história do futebol, né? E eu acredito que, além disso, eu não consigo colocar muita confiança que a Suíça seja uma seleção que vá atropelar todo mundo, por exemplo, sabe? Que para mim é a segunda força desse grupo aí, né? Eu acho que a Suíça, ela faz jogos muito duros, porque é realmente um ferrolho ali, tem uma defesa muito bem postada, tem seus principais destaques, na minha opinião, no gol, né, com o Sommer e o Kobel, que o Kobel até foi finalista aí da Champions, né, sendo o goleiro do Borussia. E eu acredito que, assim, apesar dessa crise, eu acredito que ainda a Alemanha desponte muito acima das outras, por uma questão de elenco mesmo, né? Se a gente for colocar elenco por elenco aqui, a Alemanha talvez tenha aí, junto com a Inglaterra e com a França, os 3 melhores elencos da competição, né? Então acho que em algum momento isso faz diferença. Não tem como a gente não colocar isso na balança. E eu acho que, assim, nesse primeiro momento de fase de grupos e tudo mais, talvez a gente não veja um potencial muito explorado desse time,
para realmente eles pegarem ali uma confiança ali, né, pegar um entrosamento ali, mas eu acho que a Alemanha passa sem nenhum problema, até porque se classificam 3 praticamente em todos os grupos, né? Então é só 2 grupos que não se classificam o terceiro colocado, então acho que não tem muito como a Alemanha não ficar entre os melhores terceiros. E para mim, eu acho que fica a Alemanha em primeiro, a Suíça em segundo e a Hungria pega essa terceira vaga aí. Talvez se classificando já para a próxima fase. Um abraço para Scott McTominay, que está escutando esse podcast no exato momento em algum lugar da Alemanha e vai anotar todas as indicações que Arthur falou sobre deixar espaço de fora, também a reivindicação de Johan Reis sobre o ataque escocês, né? Eu estava aqui pesquisando se ele se recuperou, né? Que teve um problema de saúde no United, mas sim, está disponível para a seleção da Escócia para a Euro. Então agora a gente vai para o grupo B. Grupo B, que é o grupo da morte. O grupo da morte é que tem a atual campeã, a Itália, tem a Espanha, que foi bicampeã recentemente, tem a Croácia, que na missa de Copa do Mundo, e tem a Albânia, do nosso glorioso Silvinho. A primeira rodada no dia 15 tem Espanha e Croácia, e Itália e Albânia, os 2 jogos nesse sabadão, dia 15 de junho. Vou começar por você, Arthur, você que foi o grande profeta, né, o grande craque em prever a classificação da Albânia para a Eurocopa, não esperava que fosse esse presentaço, né, que é esse belíssimo grupo da morte aí nas mãos dos albaneses, que vão ter que aí disputar com essas seleções. A gente lembra que na última Euro, né, o grupo da morte, que tinha a Alemanha, João, quem tinha? Era a Alemanha, Hungria, eu lembro que era Portugal, se não me engano, também estava nesse grupo. Eu lembro que foi um grupo bem pesado, assim, e a gente esperava que a Hungria fosse tomar porrada para todo lado e tudo mais, e foi um grupo muito equilibrado, assim, no fim das contas, né? Foi um grupo que realmente surpreendeu. E eu queria ver de você, né, saber de você, enquanto o João está ali com uma cara de quem está pesquisando, que eu perguntei, porque realmente a memória me pegou, né, nessa questão desse grupo da morte, mas eu lembro que foi um grupo muito equilibrado, no fim das contas, né? Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, foi a Alemanha. Aqui, ó, acho que apareceu aqui agora para mim. Era Alemanha, Hungria, Portugal e França. É isso? Deixa eu ver se fui traído ou não. É isso aí, Sof. Exatamente. E a França. Era um outro elemento aí que estava fugindo da minha mente. E foi um grupo para lá de equilibrado, né? Todo mundo quase foi eliminado na última rodada, enfim. Foi uma loucura. Você vai ver que pode acontecer isso nessa chave, né? A gente falou do Kroos aí na Alemanha, a gente tem a questão do Modric na Croácia. E, cara, assistindo o amistoso da Croácia com Portugal, cara, pelo amor de Deus, como joga bola esse cara, velho. Como joga bola, Luka Modric. Até mesmo na Champions, enfim. Como que você vê aí esse grupo aí, que tem a atual campeã, a Itália, que tenta se reinventar após ir para a Copa, a Espanha, campeã da Liga das Nações, enfim, e a Albânia do nosso glorioso Silvio. Eu vou ser polêmico, eu vou falar que, para mim, não é o grupo da morte. É o grupo por ter o terceiro colocado classificado, tá? Acho que o grupo da morte é o grupo F, mas a gente vai chegar lá. Porque eu acho que vai ser um grupo muito mais disputado que esse aqui. Vamos lá, primeiramente. A Albânia fez a sua lição de casa, conseguiu passar para a Euro. E é muito bom, se vocês ainda não viram, o react do Silvinho na hora do sorteio das seleções, que me lembrou muito os japoneses na Copa de 2022, quando caíram num grupo com Alemanha, Espanha e Costa Rica. E os japoneses começaram a dar risada quando caiu esse grupo para eles. E temos nessa reação dos japoneses e do Silvinho, a gente tem um elemento em comum aí, que é essa tal dessa Espanha aí dos jovens espanhóis, né? Que para mim até agora não mostraram nada, assim. Mesmo tendo feito uma boa Nations, é um torneio totalmente dispensável, vamos ser sinceros aqui, né? No último sábado agora eu tava vendo o amistoso do Brasil com o México e simplesmente o Luiz Roberto teve um lapso ali daqueles que ele sempre tem e falou, a máquina espanhola. E aí eu fui ver com quem que eles tinham jogado, né? E foi contra a poderosíssima seleção da Irlanda do Norte. Da Irlanda do Norte. Foi 5-1. Meu irmão, a seleção brasileira se pega essa Irlanda do Norte faz picadinho. Não tem o que fazer, entendeu? Muito fraca a seleção. E os caras ainda tomaram um gol, entendeu? Então, assim, pra mim,
Pedri, Gavi, Morata. Cara, esses caras, pra mim, não me descem, assim. Tipo, pra mim, eles não provaram nada até hoje. Eu acho que o grande craque dessa seleção espanhola é o Rodri, assim. É um cara que eu queria ter pra seleção brasileira. E acho que sem ele é uma seleção bem mediana, assim, tá? Mas acredito que vai ainda ser a líder desse grupo, porque a Croácia tem uma geração mais envelhecida, né? Por mais que o Modric jogue muito, eu acho que os companheiros de seleção dele já não estão acompanhando ainda. E eu vi a convocação da Itália e, cara, eu praticamente não conheço quase ninguém ali da seleção da Itália, assim, o que é desesperador, porque a seleção da Itália é uma das maiores que a gente tem, mas não performa bem há muito tempo, né? Na última Euro ganhou só para enganar o mundo todo que o Donnarumma catava alguma coisa, né? Só fez enganar o PSG. E aí, depois que teve aquele título, foi engolida pela Argentina naquele torneio que era para ser a Copa das Confederações, né? E tomou um pau muito feio para botar os europeus no lugar deles ali, para eles saberem qual era o nível que eles estavam jogando naquela época. Então, assim, para mim, a Espanha ainda lidera porque tá melhor entrosada. Eu acho que os jogadores ali conseguem ainda ter um pouquinho mais de futebol. Depois, em segundo lugar, eu boto a Croácia e a Itália em terceiro, com certeza se classificando aí para a próxima fase como um dos melhores terceiros colocados. Você acabou de se contradizer, né? Porque você citou o Japão sorrindo no sorteio da Copa, o Japão passou naquele grupo. Então, acho que houve uma contradição aí, você queria fazer uma comparação dos japoneses com o Sul. Não, a minha comparação foi sobre a reação mesmo de desespero. Pode ser mal. Entendeu? Acho que, infelizmente, para a Albânia não tem como, assim, algum momento vai pesar ali a falta de talentos individuais ali, mas se eu pudesse torcer, acima de tudo, eu colocaria a Albânia em primeiro lugar nesse grupo. Alô, Brodia, o Arthur está te invocando aí pro ataque da Albânia. João Rai, antes de passar para você, né, acho que tem a Espanha, acho que a grande força é essa questão dessa base que veio junto pelo mesmo treinador, né, Luis de la Fuente, que é um treinador que trabalhou na base com vários desses molecotes aí que temos na seleção espanhola, e acho que isso é um diferencial da seleção da Espanha. Então, falando só dos amistosos, Espanha, como o Arthur recordou, ganhou de 5-1 da Norte e 5-1 de Andorra. Já a Albânia fez 3-0 no Liechtenstein, 3-1 no Azerbaijão. A Itália ganhou de 1-0 da Bósnia, empatou sem gols com a Turquia. E a Croácia venceu Portugal por 2-1 em Portugal e também venceu a Macedônia do Norte por 3-0. John Rai, o que você espera aí desse grupo B? Você concorda com o Arthur? Não é o grupo da morte? Vai na polêmica? Vai desfazer a polêmica? O que será que o John Rai vai comentar sobre esse grupo? E o que você espera aí também dessas três seleções muito fortes e da Albânia de seu grupo? Assim, pela tradição, acho que o Arthur concorda comigo que seria o grupo da morte, mas pelo momento realmente não dá para dizer que vai ser o grupo mais disputado. Acho que eu tô com ele de que a Espanha e a Croácia estão acima das outras duas seleções, da Itália e da nossa querida Albânia de Pequeno Silvio, né? Acho que não vai dar para elas. Acho que a Itália tem que, mais uma vez, né? Eles né, não aprenderam ainda com as desclassificações para as últimas Copas. Eles têm que ir mal de novo numa Euro para eles verem, opa, alguma coisa está errada com a gente. Alguma coisa está errada nesse processo de jogadores aí da Itália. Porque eles ainda não perceberam, mesmo tendo ganhado a última Euro, né? Mas a gente vê que a seleção italiana, né, como o Arthur falou, não conhecer jogadores assim de metade da Itália é uma coisa complicada. Diga, Arthur. É que assim, não conhecer os jogadores é uma coisa. Agora, conhecer os jogadores e um desses jogadores ser o El Shaarawy em 2024 é pior que não conhecer os jogadores. Tá? Tem razão. Né, tem o Barella que é o destaque dessa seleção e tudo mais. Tem o jogador que eu esqueci o nome, só me lembre aí, por favor, que estava envolvido, o Tonali, né, que está envolvido com apostas, né, vai jogar em outra equipe, na equipe dos apostadores, mas
né? Então, ainda assim, né, quando tem um talento maior, o cara está envolvido com o esquema de apostas. E aí a Espanha, acho que o conjunto faz ela ser, né, mais forte, essa coisa, essa formação, todas essas gerações que vieram, né, desde 2008 ali, né, com um estilo de jogo próprio e tudo mais que a gente já conhece. Acho que o Rodri realmente é o craque do time, e aí tentam, né, fazer a diferença ali com os jovens, com as jogadas rápidas e tudo mais, mas eu acho que pode pesar também a experiência, né, num jogo grande isso pode pesar ali no mata-mata, né, passa ali da fase de grupos, mas no mata-mata pode, né, dependendo dos cruzamentos aí, depois a gente pode fazer alguma especulação ali dos cruzamentos para que a Espanha pode, né, sofrer com isso, mas, né, para passar aí na fase de grupos, beleza. Croácia em segundo, que é uma geração já, né, uma sobra do que tinha ali, alguns já se aposentaram, outros estão se aposentando já, né, o Modric já vai também logo dar adeus à seleção também, né, então é uma geração que né, ainda tem alguma coisinha ali para dar no futebol. E aí a Albânia a gente torce pelo efeito surpresa completo, né? Que o Silvinho possa surpreender aí com seus selecionados para que a gente tenha mais emoção nesse grupo. Mas eu acho que é isso aí. Assina embaixo, se puder colocar aí no papel a assinatura embaixo da assinatura do Arthur, pode assinar. Perfeito, só que o Arthur vai estar craque, Arthur. E acho que o Arthur falou da Liga das Nações, a gente fica com aquele ressentimento, né? Que a Liga das Nações tinha um sentido, dar um título pro Modric, né? Que a Croácia acabou perdendo nos pênaltis ano passado para a seleção da Espanha e foi muito triste, porque eu estava contando, inclusive eu estava no aguardo de um show do Revelação nesse dia e acompanhando a disputa de pênaltis no meu celular e eu fiquei muito triste nessa hora. Enfim, fica aqui meu desabafo e a lembrança de um dia semi-feliz, porque é sempre bom ver o Mamute cantando na sua frente. Um beijo, Mamute, que está escutando o nosso podcast. E também tirar foto com o pessoal do Revelação. Alô, Mauro Júnior, um abraço também. E aí, vamos ao grupo C, então, para de falar sobre pagode. Grupo C que tem Dinamarca, Eslovênia, Inglaterra e Sérvia. A Eslovênia enfrenta a Dinamarca no domingo, 1h da tarde. E também, às 4 horas do domingo, a Sérvia encara a Inglaterra. O grupo todo acontecendo no dia 16, a primeira rodada. John Rai, Inglaterra aí, que é aquela expectativa de sempre, mas também aquela expectativa de sempre, de que possa acontecer nada como sempre, né? A gente fica sempre encantado, né? Sempre fica deslumbrando o que será que vai ser da Inglaterra, o que será que vai ser da Dinamarca, que era a vista como, nossa, a surpresa da Copa do Mundo, e a surpresa, ela surpreendeu, ela foi mal pra cacete na Copa do Mundo, né? E essa foi a grande surpresa da Dinamarca, e vai se encontrar, né? Acho que o grande atrativo desse grupo é que muita gente esquece, mas a Dinamarca realmente fez uma Euro muito boa e foi eliminada na semifinal com um roubo, de acordo com a planilha que nunca falha, aqui na semifinal, com um pênalti inventado para a Inglaterra ir para a grande final e perder para a Itália, e além de Eslovênia e Sérvia. A Sérvia é engraçada, que é uma seleção tradicional, mas chega pela primeira vez numa Eurocopa, né? Como um país independente, não como Iugoslávia, no caso. E também a Eslovênia, né? Que tem aí seus menininhos, tem o Česko, que joga muita bola, mas acho que não é o suficiente de fazer uma seleção que possa deslumbrar uma classificação para a próxima fase. Exatamente isso, Af. A Inglaterra pode, né, ser resumida com joga como nunca e perde como sempre, né? Acho que é uma frase que pode resumir legal eles. Que, né, agora, brincadeiras à parte, né, tem bons jogadores, né, tem uma geração bem formada ali nos clubes ingleses, que vem jogando um grande futebol, mas que parece que, né, sempre quando estão jogando em conjunto, eles não conseguem render o mesmo, né? Sempre falta um detalhe, sempre falta alguma coisinha para eles serem campeões, né? Então é uma seleção que, né, sofre mais, eu acho que na defesa, né? Que o Pickford é um goleiro que tem os seus altos e baixos ali. A defesa, apesar de tudo, né, teve um reforço com a saída do Maguire, né? Que o Maguire, pelo amor de Deus, é um cara que com respeito ao ser humano Maguire, né? Estou criticando aqui o atleta, que não tem condição, né? O atleta Maguire já deveria ter sido aposentado da seleção inglesa. Eu não sei se o Arthur quer comentar agora. O Maguire não foi cortado? Exatamente. Aí o Arthur estava conversando com alguém no trabalho. Só para explicar para quem não está escutando, o Arthur está no ambiente de trabalho, gravando esse podcast. Alguém chamou foi conversar. O que está fazendo aí, já que a gente está no podcast só de áudio, só para deixar claro para o nosso ouvinte. Não, só para comentar aqui sobre essa questão dos cortes aí da Inglaterra, rapidinho. Cara, eu acho isso muito cruel. Eu acho
essa forma de convocação muito cruel. Você ser convocado e cortado depois, pra mim, é pior do que não ser convocado. É muito escroto. Se eu fosse o Southgate, eu parava com isso aí, cara. Entendeu? Porque é um formato que, pô, acaba com a autoestima do cara. É verdade, várias seleções aí convocaram mais jogadores, né? Virou uma coisa meio comum, né? De ter isso, mas eu também sou contra. Acho que alimenta a esperança ali, no final, não, vamos cortar 3 aqui, parece reality show. Né? É porque assim, uma coisa é você não ser convocado, beleza, né? Acho que acontece com muitos jogadores grandes. Agora, você ser chamado e o treinador ver que você é um bosta e te cortar, aí é foda. Entendeu? Aí que é complicado. Você foi cortado porque você é ruim, não porque talvez o técnico não quis te colocar, nem nada. Não, você é ruim mesmo, você veio aqui e jogou mal. Exatamente. E, né, como eu falei, né, que a defesa é um ponto mais delicado da seleção da Inglaterra. Ali do meio para frente tem, né, jogadores com qualidade ali, o Bellingham, né, a escalação provável que pode ter Bellingham, Saka, Foden e Kane, que apesar, temos, né, críticas aí ao desempenho de alguns em alguns momentos e tal, mas no papel são jogadores que estão, né, num grande nível e jogando, né, fizeram temporadas legais, interessantes, né, o próprio Bellingham, que eu acho errado, né, mas errado ele ser o melhor do mundo, né, mas ele tá ali entre os melhores, mas eu acho que vamos, né, a gente tem que ver como é que o Southgate, que é um treinador que às vezes parece que não sabe muito bem como fazer aquele time tirar o máximo dele, né? Não sei, ele tem partidas e partidas ali que ele tem atuações boas e ruins como treinador. E a Dinamarca é uma seleção que já está também mais velha, né? Acho que não teve muita renovação assim na equipe, né? A base da equipe acho que se manteve, com o Eriksen voltando, né, depois daquele, né, mal súbito que ele teve na partida, né, na última Euro. Então vai voltar a jogar uma Eurocopa, vamos ver como que vai ser esse desempenho já, né, 3 anos depois, né, que a Euro foi em 2021. E o que a gente também pode falar aí da Sérvia, que é uma seleção que prometia mais, né, ali para 2022, o pessoal ficava preocupado e tal, né, Mitrovic, Vlahovic, não sei o quê, mas não se provou muito nesse meio tempo aí, né, o próprio Mitrovic foi jogar lá né, foi se aposentar em atividade lá no futebol saudita, né, então já é um cara que não tá jogando em alto nível. O Vlahovic vem naquelas, né, não explodiu tanto quanto se imaginava dele por enquanto. E é uma equipe ali que fica no mediano, né? Que não parece que vai conseguir muita coisa. A Eslovênia é uma das equipes que o pessoal aposta que possa, né, surpreender, que possa conseguir algo mais ali, se classificar, quem sabe. Porque eu também não sei o quão longe pode ir, né, esse desempenho. O treinador, o Matthias Keck, eu acho que é assim que fala, trouxe até o Ilicic de volta para a seleção para tentar trazer um pouco mais de um nome mais forte de novo. E tem o Sesco, né, que é o grande nome da equipe, que pode ser esse jogador que pode ajudar a classificar a equipe. Vamos ver se eles conseguem surpreender, mas né, uma situação que não parece tão favorável ainda para essa Euro, né? Vamos ver se eles já de primeira conseguem ter esse desempenho mais forte. Você falou jogadores da Sérvia que foram para o mundo árabe, é bizarro você ver o caso do Milinkovic Savic, né, que é um cara que tinha mercado na Europa, fez uma ótima temporada para lá e se manda para lá para ganhar dinheiro. E a gente está vendo, né, com outras realidades, a gente viu o Mahrez, a gente viu o Mané, como é diferente esse nível, né, como que quando entra esse confronto, né, com o futebol, né, de clube, de futebol de quem está jogando em alto nível, como é diferente, né? Obviamente tem exceções, tem o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, não dá para entrar muito no caso, mas, pô, nesses casos, a gente viu na Copa Africana de Nações, por exemplo, como isso desnevila, né, o nível do jogador, né? Ele fica num nível completamente abaixo do que ele apresentava antes, e é muito estranho, e é engraçado se falar da Dinamarca, que a gente tem
o Højlund, né, que é o atacante do United, que é um cara que o pessoal mete bronca toda hora nele, mas é um cara que pela seleção da Dinamarca ele mete gol, é incrível, né? Um caso assim a ser estudado. E ele ainda foi artilheiro, né, do fraco United nesse ano, né, mas ele ainda foi artilheiro do time, né? Exato, ele ainda foi, né, mas depois de passar um bom tempo numa seca, né, ele começou, né, demorou para engrenar e o pessoal ficou no pé dele, mas ele é um cara que tem muita boa performance pela seleção da Dinamarca. Antes do Arthur falar, vamos passar aqui os resultados amistosos. A Dinamarca venceu a Noruega por 3-1 e a Suécia por 2-1 nessa preparação. A Inglaterra perdeu para a Islândia por 1-0 e venceu a Bósnia por 3-0. A seleção da Eslovênia empatou com a Bulgária em 1-1 e venceu a Armênia por 2-1. A Eslovênia que tinha vencido Portugal no mês de março, né, interrompeu uma sequência lá de diversas vitórias da seleção portuguesa após a Copa do Mundo. E a Sérvia venceu a Suécia por 3-0 e perdeu para a Áustria por 2-1. Arthur, o que esperar da Inglaterra? Vai ser jogar como sempre, perder como também sempre? O que esperar da Dinamarca com essa geração? Também Eslovênia, Sérvia, o que você espera aí desse grupo C? Poxa, eu tô bem empolgado com essa Inglaterra, o que é um grande erro, né? Se empolgar com a Inglaterra, sempre. Mas, cara, eu acho que elenco por elenco, assim, eles batem de frente só com a França, assim. Nessa Euro, acho que até diria que do meio para frente eles são melhores até que a França. Se colocar nome por nome ali, acho que é um grupo bem dispar, na minha opinião, sabe? Eu acho que a Inglaterra ela tá muito acima dos outros ali. O que eu espero é que a Sérvia enfeie o jogo, né? Como eles sempre fazem, assim, de uma forma onde eles consigam competir, né? E a Dinamarca, para mim, é uma seleção muito sem sal, assim, sabe? Eu acho que é uma seleção que facilmente eu poderia trocar ela e por uma Noruega, por exemplo, para ver Haaland, para ver Odegaard, por exemplo, porque realmente é uma seleção que não me desperta paixão nem raiva. Então, acho que é um time aleatório, assim. A Eslovênia, por outro lado, é um time bem fraco, que acho que vai ser a lanterna do grupo aí, mas acho que é um grupo bem dispar, assim, sabe? Dentre todas as opções, acho que é o grupo mais dispar, apesar de ter 3 seleções ali que podem fazer uma briga de foice para se classificar. Eu acho que até o grupo da França é um grupo um pouco mais balanceado, assim, em relação a esse. E, assim, se a Inglaterra não ganhar os 3 jogos, já é um pouco decepcionante, assim, na minha opinião. Crise no Portão Sul. Acho que é embaçado, assim, até porque, poxa, em uma temporada onde Harry Kane, Foden e Bellingham foram tão bem, eles chegarem e não conseguirem performar tão bem na Euro seria bem decepcionante. Ficaremos no aguardo. Então, também se a Inglaterra também vai performar bem, vai chegar bem, né? Acho que essa é a grande expectativa, né, da Inglaterra, enfim, ganhar um título da Euro. A gente ficou muito com essa ladainha na última edição da Euro e acabou perdendo na final, né, do jeito que perdeu. Então, fica aí essa ressalva, esse sentimento. Arthur falou do grupo da França. É para lá que a gente vai. Grupo D, com França, Holanda, Polônia e Áustria. Primeira rodada tem Polônia e Holanda no dia 16, domingo, 10 horas da manhã. E na segunda-feira, dia 17, às 4 horas da tarde, tem Áustria e França. Arthur, a Polônia descobriu a roda, descobriu que se você demite Fernando Santos, você joga a bola. Incrível feito da seleção polonesa, né? Parabéns, que se ficasse o Fernando Santos era bem capaz que não fosse para a Eurocopa, quase não foi, né? Conseguiu a vaga na repescagem nos pênaltis contra o País de Gales, mas conseguiu se desfazer da meleca que fez. A gente alertou, hein? O Contcast alertou na prévia, o Arthur estava presente, a gente falou, o João Rai, mais do que nunca, né? O cara que vivenciou toda a catástrofe chamada Fernando Santos. E acho que esse grupo ganha uma relevância por isso. A Polônia vive um outro momento diferente do que foi nas eliminatórias, com um time mais acertado, podemos dizer assim. A Áustria, que para mim é uma força emergente muito grande nesse continente, né? Fez uma grande eliminatória do grupo que tinha Bélgica e Suécia, deixou a Suécia cantando o cavaco. E agora os amistosos também, mas jogando muito bem, um time muito legal de se acompanhar. Além de, claro, França e Holanda. A Holanda aí acabou tendo várias lesões, né, confirmadas nos últimos dias, né, pesa, né, esse clima pesa, né, você perder alguns jogadores importantes,
mas também você tem a França, né, que a França é a França dos últimos tempos, vice-campeã mundial, campeã em 2018, com uma geração que parece que fizeram até uma experiência, não lembro qual, acho que foi do Brownie que eu vi, do pessoal colocando até a quarta, tipo, como seria uma seleção D da França, e o time é absurdo. Tipo, jogadores, assim, uma quarta seleção da França é um nível absurdo de futebol. Queria que você falasse, então, desse grupo aqui, que você espera, já que você falou que é um grupo mais equilibrado, eu também vejo isso. Eu vejo que é um grupo mais equilibrado que o grupo da Inglaterra, por exemplo. Assim, eu acho que tudo é uma questão de perspectiva que a gente tem, né, em relação às fases atuais dos jogadores, né? Eu acredito que a gente tenha aí um outro ciclo, né, com a Polônia e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu acho que é um time que hoje ele depende menos do Lewandowski para ser um time competitivo, sabe? Porque eu acho que nas últimas apresentações que a Polônia teve, aí ela era um time que basicamente, se o Lewandowski não aparecia, eles não conseguiam jogar, né? E eu acho que o Lewandowski de hoje já não conseguiria fazer essa mesma função, né? Acho que o Lewandowski de 2024 não é o mesmo de 2022, não é o mesmo de 2020, né? Então acho que seria um pouco mais complicado. Ao mesmo tempo, acho que a seleção da Holanda é uma seleção que a gente está dando pouca atenção, sabe? Por mais que eles não tenham performado tão bem, eu acredito que é um elenco interessante da gente dar um pouquinho mais de atenção, sabe? Porque alguns jogadores não entregaram tudo que a gente esperava da Copa para cá, né? Como o Gakpo, por exemplo. É um jogador que jogou muito bem a Copa, mas não entregou o que se esperava. Acho que a gente tem uma nova fase do De Jong, chegando novamente aí. O Van Dijk já não é o Van Dijk que todos que chocou o mundo quando foi para o Liverpool, né? Então acho que uma seleção que talvez ela tenha um pouco menos de mídia, assim, mas no coletivo dela eu acho interessante, assim, porque se a gente for ver, por exemplo, a Islândia fez um jogo muito difícil com a Inglaterra, né? E a Holanda atropelou, 4-0, fora o baile, assim. E enfrentaram uma seleção do Canadá que não é um cachorro morto, né? Mas é uma seleção um pouco mais fraca, mas não é um cachorro morto, e também atropelou. Então, assim, acredito que a Holanda ela tá numa crescente, que eu acho bem interessante, assim. Eu acho que talvez, na minha opinião, o jogo mais interessante dessa primeira fase aí seja França e Holanda, tá? Pra gente acompanhar, assim. E a Áustria, como você falou, é uma seleção que ela pode surpreender, né? Eu acredito que não seria o caso aqui. Acho que ela amargaria a lanterna nesse grupo, mas é uma seleção que pode fazer jogo duro aí com qualquer uma dessas, com Polônia, com Holanda, então acho que tem tudo para ser um grupo bem bacana da gente acompanhar aqui. E aí, assim, salientando um pouco mais do que eu acho sobre a França, eu acho que a gente tá vendo, tipo assim, não foi uma temporada tão boa do Mbappé, acredito eu, tá? Eu acho que, assim, por mais que ele tenha sido premiado com performances individuais, tenha sido o grande nome do PSG e tudo mais, mas eu acho que o PSG se apequenou muito nessa temporada, assim, e nos grandes confrontos contra o Barcelona, por exemplo, o Mbappé sumiu no momento que precisava, entende? Então acho que eu tô muito curioso também para ver essa postura dele tendo saído do PSG, assim, agora já tendo sido anunciado pelo Real. Eu acho que individualmente é o jogador que eu tô mais curioso para ver como que vai ser o astral dele, assim, sabe, acima de bola, acima de tudo, assim. Eu quero ver como que o Mbappé vai estar meio que mentalmente bem, assim, nessa. Eu preciso corrigir você, só que foi no jogo contra o Borussia que o Mbappé não apareceu. Contra o Barcelona, ele deu bastante as caras, assim.
Você tá no mundo. Não, desculpa, realmente. Teve um dos dois. Porque o primeiro jogo o PSG realmente passou o carro, foi 4-1, se eu não me engano, e no outro foi 2-1. Né? Então acho que nesses confrontos contra o Barça, realmente ele apareceu. No confronto contra o Borussia, realmente ele ficou devendo bastante. Foi tipo 2 chutes pro gol, assim, no contra o Borussia. Um chute, foi bizarro. Ele realmente sumiu na semifinal, mas eu acho que o Mbappé, até pela leveza que ele apresentou nos amistosos, né? Eu vi o amistoso contra o Luxemburgo, um pouco muito mais leve, muito mais solto. Eu falei de lesão, só para falar, De Roon, De Jong e Koop Miners foram diagnosticados com lesão na Holanda. Então é realmente um azar, porque realmente os amistosos da Holanda, como o Arthur falou, foram muito bons. Só passar os amistosos, os resultados. A Holanda, como o Arthur falou, venceu a seleção da Islândia por 4-0 e também o Canadá por 4-0. Aí a França empatou em 0-0 com o Canadá e venceu o Luxemburgo por 3-0. A Polônia venceu a Turquia por 2-1 e a Ucrânia por 3-1. E a Áustria bateu a Sérvia por 2-1 e a Suíça empatou em 1-1, como a gente já falou anteriormente. João Rai, qual a sua expectativa aí para esse grupo? Espera muito equilíbrio. O Arthur falou da Áustria lanterna. Eu vejo a Áustria ganhando a Polônia no momento. Não porque a Polônia está num mau momento, mas acho que a Áustria vive um momento muito bom. Mas o que você espera desse grupo? Que acho que na nossa visão, pelo menos tem 2 blocos e 2 blocos muito equilibrados, podemos dizer assim. Pois é, eu colocaria a Polônia em último ainda nesse grupo também. Acho que são os que estão mais abaixo, assim, não que esteja, né, tão abaixo assim da Áustria, né? E tem 2 detalhes, né, que o Lewandowski deve perder a estreia, que ele se machucou, né? E o Alaba fica fora da Áustria também, né? Então já machucou antes da Euro e não vai jogar. Então é uma perda. A gente já citei ele lá no começo, né? Falando da versatilidade. Então é um cara que para a seleção faz muita falta aí, o Alaba. E o Lewandowski também, né? O Arthur falou, né, de ser menos dependente, mas ainda assim é importante quando você tem um atacante como ele jogando na seleção, né? Um cara que pode te fazer a diferença aí, né? De marcar gols. Mas da França, né? Voltando, acho que é uma seleção, né, que mesmo, né, estando mais velha, né, com a base mais velha, ainda assim é uma seleção muito forte, né? E parece que alguns jogadores conseguem render mais na seleção do que no próprio clube, né? Como a gente vê, não que seja tão mal agora o Griezmann, né? Mas rende mais, parece, na seleção, né? Parece que joga mais ainda na seleção. O Mbappé, né, nunca ficou devendo muito, assim, jogando pela seleção, sempre foi um cara muito forte jogando pela França. Então a base, acho que é uma base bem forte, né? De uma das seleções favoritas aí ao título, não tem como a gente negar. Às vezes eles jogam jogam só o suficiente para ganhar, né? Algumas partidas parece que eles colocam o freio de mão para vamos ganhar de 1-0 aqui e o resto a gente fica dando uma enrolada, né? Mas ainda assim são muito fortes. Aí a Holanda acho que é uma equipe equilibrada, organizada, que tem até um relativamente jovem jogador aí, o Xavi Simons, né? Que pode ser um cara, um diferencial aí dessa seleção que tem, né, tinha base em outros atletas experientes. Eu não gosto muito do Depay, né, do Depay, que para mim é um jogador que já foi o tempo dele, mas está aí no ataque da Holanda, né? Tem outros jogadores aí, o De Ligt, o próprio Van Dijk, que já foi citado, o Ake, que tem seus momentos também ali, o Dumfries, que na seleção apresentou alguma coisa, né? Mas vamos ver o que a Holanda consegue apresentar, né, na competição de verdade, né? Vocês falaram dos amistosos e tal, que vem numa fase legal, vamos ver se, né, na hora da competição eles conseguem fazer esse desempenho melhorar, né? E né, eu falei que o Alaba está fora da Áustria, ainda tem como destaque, né, o Sabitzer e o Arnautovic, né, que segue lá na seleção, o grande Arnautovic. Mas vamos ver se eles vão conseguir dar conta desse recado aí para classificar a Áustria, que eu acho, né, bem difícil. Acho que vai ficar aí com França e Holanda essas classificações, né? A Áustria vai ter que ganhar com o 3º lugar. Vai, Arthur.
Só fazer um comentário rapidinho aqui. O João citou o nome desse sujeito e eu acho que é bom a gente salientar sempre que o Depay é um canalha, é um cara que ajudou o Daniel Alves a sair da cadeia, pagando a fiança dele. Tá? Então, toda a desgraça do mundo pra você. Forte abraço, realmente. Que agora tá jogando com uma faixinha lá no cabelo. E só lembrando, né, que França e Holanda estavam no mesmo grupo das eliminatórias da Euro e a França ganhou os 2 jogos. Né? Fica só esse destaque. Também teve um deles lá que o Mbappé fez chover. É incrível como o Didier Deschamps consegue, né, extrair o melhor do time, né, extrair literalmente que os atletas apresentam no time, nos clubes a mais, como você falou do Griezmann, falou do Mbappé, tem outros tantos jogadores, agora o Kanté tá de volta à seleção, também foi um grande debate, aí se o Kanté devia voltar, não devia voltar, jogou na Arábia, enfim, tem essas questões. Vamos passar agora para o grupo E. Pô, só uma coisinha, só pra gente fechar a França aqui, finalmente sem o Lloris no gol da França, né, cara? Nossa senhora, desde que eu sou moleque, ele tava no gol da França e agora a gente tem aí outros goleiros assumindo aí a meta francesa. Vamos ver se isso vai pesar ou não, né? Que isso é uma questão também que às vezes pode atrapalhar a seleção da França. Indo para o grupo E que nós temos a Bélgica na sua eterna geração ótima, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. John Ryan, esse é um grupo dito por muitos como o mais fraco, né? A gente tem a estreia aí Romênia e Ucrânia no dia 17 e também no mesmo dia 17, 1 da tarde, tem Bélgica e Eslováquia. Por esse grupo ser o mais fraco, vamos botar algumas aspas aqui, você vê que ele pode ter algumas surpresas, você vê que a Bélgica vai atropelar, você vê que a Ucrânia pode aprontar, a Romênia pode aprontar, a Eslováquia pode aprontar, né? Eu tenho um pouquinho de pé atrás em relação à Romênia, os amistosos foram muito fracos que ela fez, a gente vai falar só dos Estados daqui a pouco. E a Bélgica, o que esperar da Bélgica aí, nessa geração ótima, que é ótima e é isso. Até agora não teve uma semifinal de Copa, que foi seu grande triunfo, e de resto não conseguiu brilhar tanto. O que você espera aí desse grupo E, que, como falei, para muitos é o mais nivelado por baixo de todos? Eu também acho que não é um grupo, né, de nível menor mesmo. A Bélgica acaba sobrando assim, né, no papel nesse grupo, mas a gente vê que é uma seleção que veio decaindo, né, nas competições oficiais e tal, né, aquela promessa eterna aí de ótima geração belga que já quebrou a cara tantas vezes aí, que ainda tem, né, o nosso querido De Bruninho como craque da equipe, mesmo, né, mais velho, ainda segue jogando muita bola lá no Manchester City, mas na seleção ele tem seus momentos, parece, né? Ele não consegue, como a gente falou da França, que parece que os caras conseguem às vezes jogar até mais do que eles jogam no clube. O De Bruyne na seleção não é tão assim, né? Tem o Doku, ou Doku, não sei, desculpa a pronúncia, o atleta, que veio numa boa temporada lá no City, um cara que no mano a mano ali, às vezes ele é muito fominha, às vezes ele faz certo de ir pro mano a mano, mas é um bom jogador. Tem o cara que eu até gosto, assim, mas, né, não é aquele definidor, que é o Trossard, mas o Lukaku já ainda tá nessa seleção, mas também já não tá naquelas. E vamos ver o que vai dar aí essa seleção, já com uma renovação mais entre aspas, ali na defesa, né? Não sei se o Saf, você tem essa informação, se o nosso querido Courtois vai jogar, acho que não, né? O Courtois, mesmo jogando a final da Champions, ele não foi convocado, a convocação foi antes da final, e ele também teve problemas com o treinador, né, no ano passado, com o Dominique Tedesco. Acho que isso é o grande que do Courtois não ser chamado. Fora que ele é um perigo quando chama a concentração com a família dos outros jogadores aí, né? É um perigo. É um atleta que divide o elenco aí, né? É complicado. Mas, enfim, não falar outras palavras aqui. Seguindo com você falou da Eslováquia, eles trocaram, né, de treinador em 2022, né, o italiano Francesco Calzona, que treinava a Napoli, que parece que deu uma reanimada na equipe, deu uma mudança ali, né, tem como destaque o Stanislav Lobotka,
mas que, né, ainda assim é complicado, né? Você fica, beleza, né? Melhorou e tal, mas ainda assim é uma seleção que no conjunto não, né, não é aquelas coisas. A Romênia, olha, é complicado até comentar assim dessa seleção, porque é uma seleção também bem, né, o destaque que me chamou mais a atenção aí, com todo respeito à seleção, é o Puskás, que né, me lembrou o atacante Puskás, mas né, de futebol mesmo tá complicado essa seleção. E a Ucrânia é uma seleção que você se surpreende, assim, né, de eles terem se classificado e tal, com todas as dificuldades que a guerra causou, né, para muitos jogadores né, claro, de questões de familiares, né, de tudo isso, e também para a prática do futebol, que ficou, né, bem mais complicada, tiveram que se deslocar para outras cidades e tudo mais, então eles se classificarem para a Euro aí, se classificaram, né, na Bacia das Almas, mas classificaram. E tem, né, o Mudryk, que tá virando uma eterna promessa para mim, assim, que nunca entregou aí o que foi prometido sobre ele, né? O Chelsea gastou 100 milhões no cara e ele ainda não apresentou muita coisa até hoje. Mas ainda tem, né, o Zinchenko, o Mykolenko, né, restantes aí de outra geração, o Lunin, que é um bom goleiro também, né? Então, vamos ver o que eles podem fazer, mas não, né, não dá para imaginar muita coisa, não. Né, esse grupo o nível dele não é tão alto que a Ucrânia vai passar em segundo aí com a Bélgica em primeiro, né? Acredito que vai seguir esse caminho, porque se fosse em outro grupo a Ucrânia talvez ficasse fora aí, porque ela não é, né, aquela seleção tão competitiva. Ucrânia que tem o Dovbyk também, né? Que foi o artilheiro da La Liga pelo Girona. Fica só a curiosidade. Você pode foneticamente ter ouvido, mas, pô, claro que Puskás lembra Puskás, né? Mas é porque a escrita não é igual, né? É Puskás com C, o Puskás da Romênia. Então fica só esse destaque aí para inocentar qualquer julgamento precoce contra meu caro João Rai. Vamos passar aqui só os resultados dos amistosos. A Bélgica venceu o Luxemburgo por 3-0, venceu o Montenegro por 2-0. A Ucrânia fez 3 amistosos, né? A Ucrânia, como o João falou, veio das eliminatórias, veio da repescagem da Liga das Nações. Teve o Mudryk como herói na classificação na virada contra a Islândia, empatou sem gols com a Alemanha, perdeu para a Polônia por 3-1. E hoje, a gente está gravando esse podcast no dia 11, venceu a Moldávia por 4-0. A Eslováquia goleou 2 vezes por 4-0 o País de Gales e San Marino. E a Romênia empatou sem gols com Bulgária e Liechtenstein. Eu sou da opinião, cara, que se a seleção empata sem gols com Liechtenstein, ela devia ser excluída da competição. Não é possível, cara. É surreal o nível de Liechtenstein jogando, e a Romênia conseguiu empatar sem gols aí. E é difícil a Bulgária também, né, lá essas coisas. Arthur, o que você espera isso? Para você, esse é o grupo mais fraco? O que você espera desse grupo? Você acha que pode rolar doideira por ser o grupo mais fraco? Qual a sua expectativa aí para essa chave, a chave E da nossa Europa? Pois é, eu acho que, assim como o João, eu acho que a Bélgica passa em primeiro com certa facilidade, a Ucrânia fica em segundo. Da Bélgica eu estou muito mais curioso para ver como é que o Doku vai jogar do que com o De Bruyne, assim, porque eu acho que o De Bruyne é um cara que ele tem algum probleminha com decisões, assim, sabe? Então eu acho que é meio complicado, assim, você esperar muito dele, assim. Então eu tô bem curioso para ver como que o Doku vai se sair aí. E sobre a Ucrânia, eu tenho a teoria de que toda a Eurocopa ela revela um cara assim do leste europeu que todo mundo fica de olho assim e fala, pô, esse cara é pica. E aí ele engana todo mundo. E eu acho que o Mudryk vai ser esse cara desse ano, assim. O Mudryk vai ser o cara que vai jogar muito bem a Euro. Aí um grande time vai ali e vai querer pagar 100 milhões pro Chelsea nele e vai virar a sensação do mercado, e bem no fim o cara daqui a 3 anos vai estar jogando no Shakhtar Donetsk. E aí, cara, eu vejo que essa terceira vaga aqui é muito interessante, porque talvez a Eslováquia, por ser um grupo um pouco mais fraco, consiga pontos que a qualifiquem para ir para ser um dos melhores terceiros colocados.
entende? Então acho que é interessante a gente dar uma olhada nesse sentido no grupo, porque se é um grupo um pouco mais parelho, é complicado você atingir ali 3, 4 pontos, sendo o terceiro colocado. Agora, num grupo aí que eu acho que a Romênia vai ser o saco de pancada, acredito que a Eslováquia tem a chance de passar até para umas oitavas de final tranquilamente, assim. Então acho que é mais ou menos isso, assim. E não tem muito o que comentar, acho que é um grupo sem seleções que me animem muito, assim. Acho que o grande auge da Bélgica já passou e tal, então acho que basicamente isso. Não tem muito o que comentar desse grupo, não. É isso, vamos ficar de olho, então, a gente vai acompanhar aí. Esse lance do terceiro está interessado. Quem a gente falou, né? Quem escuta o podcast, perdão, nas outras edições, vê a gente falando muito sobre essa questão de terceiro colocado em eliminatórias africanas, sobre essa questão de nível de grupos, como que influencia. Eu também vejo que aí pode pintar um melhor terceiro justamente por isso. E agora a gente vai para o grupo F. Já chegamos no grupo F, o Correio já chegou. E aí a gente tem Geórgia, caçulinha, com Kvaratskhelia, Portugal, Tchequia e Turquia. Na estreia na terça-feira, a Turquia encara a Geórgia, dia 18, e Portugal encara a Tchequia. Jogo 1 e 4 horas da tarde, respectivamente. Arthur, quem está escutando esse podcast, está aguardando há muito tempo saber a opinião. Por que esse é o grupo da morte? Por que o grupo com Kvaratskhelia, o grupo com a única estreante, o grupo com a Turquia, que rendeu muito bem no passado e nesse ano está uma draga com D maiúsculo. A Turquia está uma draga. Por quê? Why, Arthur? Why, caraca? Com o Cristiano Ronaldo jogando na Arábia, com a Tchequia, o maior leão da Eurocopa que existe, na história da Eurocopa. Né? A Tchequia, para quem não sabe, depois que se sobrou da Tchecoslováquia, nunca ficou de fora de uma Euro. Né? Então é bizarro. Arthur, conte-nos, por que esse é o grupo da morte? Porque basicamente todas as seleções não estão bem. Então qualquer resultado é possível. Entendeu? Até as seleções, claro que fases são fases. Mas acredito que até as seleções que estão em fases melhores, elas não têm um nível de futebol tão alto para se alcançar, entendeu? Então, assim, existe um ditado, que eu não sei se vocês já ouviram, sobre a seleção turca, que é: Turquia, se amas futebol tanto, por que o praticas tão mal? Entendeu? Que eu sempre levo para minha vida que a Turquia, com exceção de 2002, os caras nunca jogaram nada na vida, tá ligado? Aí você tem a Tchequia, que como o Salaf já disse, sempre tá aí na Euro, mas nunca foi um bicho-papão, né? E eu acho que nem agora tem esse objetivo. A Geórgia, que a gente... Né, existe um sujeito que nos enganou, e eu acho que ainda está nos enganando, que é o Kvaratskhelia, né? Eu acho que em algum momento ele ainda vai flopar ainda na carreira, tá? Mas acredito que a Geórgia, por ser uma estreante, ela vem com, né, apontada pro céu, então os caras vêm com sangue nos olhos. Então acho que isso pode aumentar até um pouquinho o nível de competitividade deles aí nesse grupo. E Portugal é aquela seleção que a gente sabe que tem um elenco muito bom, mas os caras não vão jogar bem. É isso. Tá? Talvez seja a última chance de Cristiano Ronaldo ser campeão da Euro mais uma vez, né? Então acho que a gente tem aí essa grande história para ser contada, mas acho que a gente já teve Portugal com elencos melhores do que estão hoje, sabe? Tipo, Bruno Fernandes já não é o Bruno Fernandes de algum tempo atrás, o João Félix já não é o João Félix de grande esperança e tudo mais, né? Eu acho que, se duvidar, o Rafael Leão seja aí o grande nome atrás do Cristiano Ronaldo nessa seleção portuguesa hoje em dia, né? Então, assim, não acho que Portugal venha voando, apesar dos bons resultados em amistosos. Então eu acho que é um grupo que está muito aberto. Assim. Eu não duvidaria se Portugal, por exemplo, não pegasse o primeiro lugar desse grupo. Entendeu? Talvez um primeiro jogo complicado contra... Aí, o primeiro jogo de Portugal vai ser contra a República Tcheca.
acho que eles ganham esse jogo, mas uma segunda rodada contra a Turquia, eu já não sei se eles passam o carro, por exemplo. Fazem 6 pontos de primeiro, entendeu? E aí você tem uma terceira rodada com a Geórgia, ali lutando para se classificar e tudo mais. Então, assim, eu não boto minha mão no fogo que Portugal vai fazer 9 pontos nesse grupo facilmente, assim. Ao mesmo tempo em que os outros 3 times ali é berimbolo total, e eu acho que vai sair uma briga de foice maluca aí que eu não conseguiria prever as 4 colocações assim de uma maneira exata para vocês. Assim. Eu acho muito difícil, acho que é o grupo mais difícil de se prever. Eu acho que vai ser o grupo com o maior entretenimento possível aí dessa Eurocopa. Minha garganta está salivando para falar uma coisa que eu queria muito falar algum dia na minha vida. Discordo, craque! Depois aqui de segurar, respeitar o meu tempo de fala do meu amigo, mas eu falo da seleção de português. Eu entendo talvez esses níveis, mas eu acho que o nível, a gente pega o Portugal como Fernando Santos, que foi aquela tragédia, para Portugal de Roberto Martins, que ganhou todos os jogos eliminatórios da Euro. Né, ganhou todos os jogos, tá bom, esse ano teve 2 derrotas, né, contra a Eslovênia e mais recentemente contra a Croácia, mas ainda é um nível de futebol muito alto. Eu acho que Portugal, se for pegar, para mim, pelo menos, está jogando um nível de futebol melhor do que era em 2016. A gente não pode esquecer que Portugal, hoje é muito fácil a gente falar, Portugal ganhou a Euro em 2016, Cristiano Ronaldo, lá. Mas 2016 foi uma surpresa Portugal ganhar. Não jogou nada. O único jogo foi jogar bem contra o País de Gales. E só. Na semifinal. Exatamente. Não foi uma Euro assim, nossa, Cristiano Ronaldo brilhou, Portugal chegou favoritada. Não foi. Realmente foi uma zebra aquilo. E tudo bem, tá, a história tá feita. Cristiano Ronaldo é campeão da Euro, com todos os méritos, léros e flores. Mas, para mim, eu vejo hoje, a Portugal chega aí nas últimas Euros com o melhor time atualmente. Eu pelo menos vejo isso. Você falou do Bruno Fernandes, esse esquema de jogo que o Roberto Martins arma, e o Elcio já falou umas 2, 3 vezes lá no nosso Instagram, porque quase toda a rodada de data FIFA, a Portugal aparece por lá. É incrível como ele aparece, ele busca a bola atrás e tá no ataque para fazer gol. Né? Quase todo jogo tem gol do Bruno Fernandes. É um time muito móvel, é um time muito bom de se ver. Então, eu acho que Portugal não só vai passar o carro, como é candidato ao título. Não acho que vai ser campeão, mas eu acho que é um dos times que pode chegar, a gente pode imaginar chegando numa semifinal. E o resto eu concordo. Eu acho que Tchequia tem esse espírito de ser leão de Euro, né? Mas a gente tem agora o Patrick Schick, que fez o gol que o Pelé não fez na última Euro, e agora chega com essa moral de ser um dos atacantes do Bayer Leverkusen, que passou o carro na Bundesliga. Você tem a Geórgia, que chega aí como uma novidade, e a Turquia, como eu falei, ano passado a Turquia foi incrível. A Turquia jogando bola pra cacete nas eliminatórias, dando pinta que ia ser a Euro da Turquia, né, como você falou, esse ditado, que você já falou anteriormente no podcast que você participou anteriormente. Aí nesse ano, perde pra Hungria por 1-0, perde pra Áustria de 6-1, empata 5 gols com a Itália e perde para a Polônia de 2-1. Ou seja, a Turquia não ganhou um jogo esse ano e vai para a Euro, né? E, então isso é uma questão que pesa muito. As outras seleções, a Tchequia ganhou da Macedônia do Norte por 2-1, com gol no último lance, e teve pênalti polêmico nesse jogo que eu estava assistindo, e ganhou de Malta por 7-1, fez a obrigação. Pegou uma seleção ruim, pau. Aí a Geórgia fez um amistoso só em preparação, ganhou de Montenegro por 3-1. Geórgia, que veio da repescagem da Liga das Nações, eliminou a Grécia, né, tirou a Grécia da comemoração de 20 anos do título da Grécia, graças a Deus, porque eu não ia aguentar todo momento a transmissão citando isso, né, ver o jogo da Grécia, lembra a Grécia que ganhou? Pô, não, cara, eu quero ver a Grécia de agora. Que bom que a Geórgia tirou, e Portugal fez 3 amistosos, ganhou da Finlândia por 4-2, tomou um sustinho nesse jogo, aí perdeu para a Croácia por 2-1, e hoje, dia 11 de junho, quando está gravando esse podcast, venceu Irlanda por 3-0, com 2 gols de Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro do futebol das seleções em atividade, Arthur Henrique. Só rapidinho, eu acho que essa minha imagem de Portugal arranhada, tá? Foi porque eu vi esse amistoso contra a Croácia e eu achei que eles não foram nada bem, assim, sabe? Eu acho que pesou ali, mesmo contra os velhinhos da Croácia, eu acho que eles ainda demonstraram que estão um nível abaixo, assim, na minha opinião, tá? Pode ter sido um jogo ruim que eu vi de Portugal e tenha ficado com essa impressão, mas eu acho que me pesou bastante esse amistoso, tá? Aí entra um outro ponto que talvez a gente não tenha visto de Portugal, né? Que é Portugal jogando com seleções de grande nível, né? Porque a gente vai lembrar, o grupo de Portugal foi um grupo com Eslováquia, Bósnia, Luxemburgo e Liechtenstein, né? Então,
não era um grupo dos mais fortes, né? Então, é óbvio que Portugal, obviamente, fez sua obrigação. Os jogos de Portugal não era aquele jogo com preguiça, digamos assim, Portugal vai lá e ganhava de 0. Não, Portugal jogava bola. Vamos lembrar que Luxemburgo quase foi para Euro e Portugal meteu 8 em Luxemburgo, né? Então, não é que Luxemburgo, tudo bem, Luxemburgo não é uma grande seleção, mas não é aquela titica que era anteriormente. Então, fica só esse destaque. Nesse ano, Portugal, e tinha a Islândia também, estava esquecendo de uma seleção desse grupo. Além dos amistosos que a gente já falou, e também de perder para a Eslovênia, Portugal ganhou de 5-2 da Suécia. E John Rai, você que é o nosso luso sul-africano e brasileiro aqui do podcast, eu não gosto de ser chamado de luso, ele não quer, mas ele tá vermelho de raiva, inclusive na imagem, mas você que tem um afinco maior com a seleção portuguesa, por questão de acompanhar, você que também passou raiva com o Fernando Santos, assim como nossos amigos lusitanos, o que você viu aí? O que você acha que o Roberto Martínez pode fazer? Falta, igual o Arthur falou, um teste contra a seleção grande, né, que contra a Croácia acabou perdendo, mas dá para esperar algo dessa seleção? O que você espera de Portugal e desse grupo F, que para Arthur Henrique é o grupo da morte? Assim, primeiro eu queria dizer que eu acho que eu falo muito com vocês sobre futebol e vocês tiraram as palavras da minha boca, né? Mas que eu ia falar o que vocês não tinham falado era de ter um jogo com uma seleção mais forte, vocês já falaram, né? Que eu acho que falta esse confronto, pegou a Croácia e levou, já perdeu, então a gente tem que ver como que vai ser o comportamento da seleção com uma seleção forte, porque essa classificação aí, né, não fez mais que obrigação de meter porrada em todo mundo, porque são seleções de um nível bem menor, e o Cristiano Ronaldo é um cara que sempre entrega alguma coisa para a equipe, né, então o cara aproveitou para aumentar o recorde de gols aí como o maior goleador de seleções, e eu acho que, lógico, a diferença para o Fernando Santos é muito forte, eu acho que o Roberto Martínez fez a seleção jogar melhor, até porque, né, o Portugal era muito retranqueiro antes, e agora consegue jogar mais, né, dinâmico, mas ainda assim eu também concordo com vocês que essa seleção não falta alguma coisa ali, falta jogar como um coletivo melhor, né? Acho que o pessoal fica devendo, o Bernardo Silva às vezes faz um jogo bom, às vezes não faz, acho que o Cristiano Ronaldo é o único que a gente pode falar que sempre faz alguma coisa. O Rafael Leão tem seus momentos, acho que é um cara, né, de destaque, não tão falado, mas que é um bom jogador. O Bruno Fernandes também é um jogador que eu gosto, mas que na seleção também às vezes some, às vezes aparece ali, tem horas que eles não apresentam tanto desempenho. E vamos ver aí o que vai dar. Eu acho que eles passam em primeiro, mas talvez não passem 100%. Eu acho que pode ter aí um empate ali, uma dificuldade. E aí o resto das três seleções da República Tcheca, Turquia e Geórgia, eu acho que pode ser, né, a briga de foice no escuro, como o Arthur falou. Acho que a Turquia está abaixo das outras duas, está um pouquinho abaixo. Acho que é a pior seleção do grupo, mas ainda assim pode encrencar um pouco. A Geórgia que pode conseguir ser essa surpresa, né, de pegar um grupo que não é tão forte assim, que não dá tanta dificuldade, pode conseguir esse segundo lugar ou passar aí como melhor terceira, né? Então essa é a esperança aí dos georgianos, não sei se é georgiano que fala, com o Kvaratskhelia aí, para ele conseguir levar essa seleção, que é uma seleção que, assim, eu não vi muito jogar, né, mas parece um futebol ajeitadinho ali, organizadinho, que pode conseguir o resultado, né, e a República Tcheca, acho que é a favorita para o segundo lugar no papel, né, tem o Patrick Schick, tem o Fall, tem o Soucek, né, que são jogadores com algum renome aí, mas que a gente tem que ver se vão, né, no conjunto ali apresentar alguma coisa a mais, se vão realmente fazer valer serem jogadores que estão jogando em ligas grandes, né? Porque às vezes na hora ali não acontece. Então acho que eu também estou esperando, como, né, o pessoal do Brasil que deu certo, que escuta o nosso podcast, fala, né, que proporciona entretenimento. Então, espero que eles proporcionem entretenimento aí pra gente. Um grande abraço a Marcos Oliver, que também escuta nosso podcast, é um grande sedutor da internet. E agora chegou o momento, acho que tá todo mundo esperando. Eu defendi o Kvaratskhelia, que eu lembrei agora que eu não defendi, mas eu acho que não fomos enganados pelo Kvaratskhelia. Talvez somos um pouco. Ele é um nível de craque mundial.
mas é um jogador bom, um nível de futebol de clubes bom, não um super craque, mas bom. E numa seleção como do país dele, ele sobressai. E é curioso a gente lembrar que a Geórgia não é só com o Kvaratskhelia, não que tenha números craques, não é isso que eu tô falando. Mas se você pega os jogos da repescagem, da Liga das Nações, que foram os jogos mais importantes, né, digamos assim, no primeiro contra Luxemburgo, o Kvaratskhelia estava suspenso e a Geórgia passou o carro contra a seleção ali do Benelux. E no segundo, a Grécia marcou muito bem o Kvaratskhelia e a Geórgia conseguiu passar. Então, acho que fica só esse destaque que a Geórgia não é só Kvaratskhelia, a gente pode esperar um pouquinho mais da seleção georgiana. Tá certo, pessoal? Agora é a hora que o bicho pega e todo mundo tá esperando. Falei brincando antes, agora é hora de fazer o palpitinho. Palpitinho que o Arthur, na última vez, ficou um pouco com o Silvinho, mas falou algumas coisas absurdas. Eu lembro que alguém botou Bósnia como classificada, foi uma delícia os palpites. E agora é hora de chegar e falar quem vai passar pro grupo. Vamos combinar assim, galera. A gente fala os 2 de cada grupo primeiro e depois fala os 4 terceiros tudo junto. Fechou? Então vamos lá. Começando por ordem alfabética. Arthur, os 2 primeiros do grupo A. Vamos lá. 2 primeiros do grupo A, Alemanha e Suíça. Johan. Alemanha e Suíça também. Eu também fecho com Alemanha e Suíça. Arthur, os 2 primeiros do grupo B. Espanha em primeiro e Croácia em segundo. Johan. Espanha e Croácia com muita fé na Albânia. Eu vou inverter, só vou botar Croácia e Espanha, só vou ser um pouquinho do contra aqui, só para parecer diferente. Arthur, grupo C, os 2 primeiros. Inglaterra em primeiro e Sérvia em segundo. Johan. Inglaterra em primeiro e a Dinamarca em segundo. Eu vou com o Rai nessa, eu vou com Inglaterra em primeiro e Dinamarca em segundo. Grupo D, Arthur Henrique. França em primeiro e Países Baixos em segundo. Johan. Vou com o Arthur, França em primeiro e Países Baixos em segundo lugar. Eu vou inverter, eu vou botar nossos Países Baixos em primeiro, porque eles merecem um alto, já ficou muito embaixo. E depois bota a França na segunda colocação. Vamos lá, grupo E, de Arthur Henrique. Bélgica em primeiro, Ucrânia em segundo. John Rai. Bélgica em primeiro e Ucrânia em segundo também. Eu vou de Bélgica em primeiro e Eslováquia em segundo. Arthur Henrique para fechar, grupo F. Portugal em primeiro e Geórgia em segundo. João Rai, ousado palpite, Arthur. Eu vou com o Arthur, Portugal em primeiro e Geórgia em segundo, porque eu quero ver, né, essa briga de foice no escuro e a Geórgia passar. Desculpa, já diria Serginho da Pereira Nunes, né? Doideira! Mas eu vou com Portugal em primeiro e Tchequia em segundo. Eu vou na bola segura aqui, já que vocês foram para ousadia, para cachorrada nesse grupo. E agora, para fechar, Arthur, os seus 4 melhores terceiros colocados, quem serão? Interrogação. Passa a Hungria pelo grupo A, a Itália pelo grupo B, Dinamarca, grupo C e Eslováquia, grupo E. Eu vou de melhores terceiros com Itália, Sérvia, Áustria e República Tcheca. Eu vou com Hungria, grupo A, Itália, grupo B, Áustria, grupo D e Ucrânia, grupo E. Então, estamos aqui alguma coisa bem diferente. Então, você guarde seus palpites, você deixa os seus palpites aqui embaixo e depois a gente vai, ao longo da competição, a gente vai tendo igual a quem está conosco na Copa da Ásia, a Copa das Nações. A proposta é fazer isso, a gente ir fazendo podcast por fase, a gente vai ter mais convidados. Marcos de Carvalho, que está na Casa TV, disse que quer participar de um podcast, então já está cobrado aqui ao vivaço. Um abraço, Marcos, que hoje esteve comentando com elegância e garbo o jogo entre África do Sul e Zimbábue. Esteve aqui falando sobre futebol africano, falará sobre futebol europeu. Então já está aqui uma presença e a gente vai convidando aí o pessoal ao longo da Eurocopa para fazer esse podcast de fases. Então, claro, eu convido você também a estar conosco ao longo da Eurocopa, ao longo da Copa América, ao longo da Copa das Nações da Oceania, que também acontece neste meio tempo. Se inscrevendo aqui no YouTube, no Spotify, onde você está escutando esse podcast. Também seguindo a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @FonteVerdeOnline. Tem conteúdo todo dia sobre futebol e seleções lá. Não deixe de acompanhar. E também, lembrando você, que se você quer nos acompanhar financeiramente, apoia.se/FonteVerde com R$10 por mês. Você nos segue e nos ajuda a fortalecer nosso trabalho, estruturar melhor nosso trabalho. Se não puder, ajude no boca a boca, comunicando seus amigos, comunicando as pessoas no seu círculo que gostam de Eurocopa, gostam de futebol e seleções, a conhecerem, a escutarem o podcast, a acompanharem o Conte Verde. João Rai, meu setorista europeu, meu correspondente direto do Cabral, forte abraço, obrigado pela sua participação. Eu vou ficar de olho. E também, claro, anuncie qual é o projeto de cobertura do Conte Verde ao longo da Eurocopa. Muito obrigado aí, Sof. Sempre uma honra participar aqui. Eu me divirto participando do ConteCast. Eu acho que
né? A gente vai para tentar acompanhar, né, o melhor da Eurocopa, fazer, né, um minuto da Euro no ContiCast, para que a gente possa, todos os dias que tem jogos, poder fazer um resuminho breve aí do que aconteceu para vocês que acompanham, para você que vai estar, né, aqui no Brasil, né, a gente, né, nem todo mundo vai estar de férias, nem todo mundo vai poder acompanhar direitinho as partidas, né, vai estar trabalhando, ou vai estar estudando, né, vai ter outras atividades aí ao longo do dia que não vai poder exatamente acompanhar todos os jogos, mas a gente vai poder trazer esse resuminho para você rapidamente se atualizar aí em poucos minutos sobre o que aconteceu nas partidas da Eurocopa. Não vai ser nada longo aí para vocês acompanharem, para vocês saberem aí o que de melhor aconteceu em cada dia de competição, e que, né, uma competição incrível que eu acho que promete muito aí para esse mês que a gente vai ficar acompanhando entre junho e julho. É isso aí, pessoal. Valeu. É isso, então. Você que acompanha a Copa da Ásia, a CAN, aqui vai ser mais ou menos a mesma proposta, e o João Rai estará puxando o barco. O Arthur Henrique também vai aparecer em alguns momentos do Minuto da Euro. Por hora, a participação dele aqui no Podcast 31. Valeu, Arthur. Seja bem-vindo mais vezes, meu craque. Pô, obrigado pelo convite, Salaf. Estarei aí, contribuindo sempre que puder aí para o Minuto da Euro, agora nesse mês aí que vai estar cheio de competição de seleções para vocês acompanharem aí. Espero ser chamado para elogiar Dorival Júnior aqui também, tá? Ou para criticar performances de Ian Couto, também estarei aqui. Mas vamos lá. Aí fica a cargo do Salaf me chamar aqui, porque eu sou muito corneteiro da seleção brasileira. Mas enfim, acredito que vai ser uma Euro bem interessante aí para todo mundo. Estou muito curioso para ver como que Mbappé, Bellingham e Kroos vão se sair, né? Porque acho que são as 3 grandes histórias dessa Euro aí. Eu sempre gosto muito de ficar acompanhando essas grandes histórias aí das competições. Obrigado por tudo aí, galera. Tamo junto e daqui a pouco a gente se vê aí em algum Minuto da Euro futuro aí para falar mal de europeu. Perfeito. E se o Arthur não aparecer com a seleção brasileira, é porque a gente tem uma censura contra pessoas que falam mal do Ian Couto nesse podcast. Que fique bem claro aí. Tá certo? A gente fica na guarda para ver que vem pela Euro, o que vai acontecer nessa competição. E claro, você acompanha tudo aqui no Ponte Verde. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo podcast.